Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje temos a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan o Dr. Henrique Salvador, CEO da Mater Dei, uma referência no setor de saúde do Brasil. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduado no exterior. Passou em diversos países, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Alemanha. Ele é especialista nas áreas de ginecologia e mastologia. Ao longo de sua carreira, teve diversas experiências, né? Teve na área administrativa e de planejamento estratégico, principalmente em importantes centros de saúde do país. Muito obrigado, doutor Henrique. Obrigado pelo tempo do senhor. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com você, Torinho. Poxa, obrigado mesmo. É uma honra receber uma pessoa do seu calibre aqui na Jovem Pan, viu? Isso, é uma honra minha. A primeira pergunta que eu tive curiosidade, você estudou em tantos países, né? Como é que é essa história? Canadá, Inglaterra, Alemanha... Na verdade, eu formei medicina na Universidade Federal de Minas Gerais em 1982 e quis fazer uma formação na área que eu escolhi, que foi a ginecologia e a mastologia, né? Em vários centros ao redor do mundo para fazer uma formação sólida médica, né? Então eu realmente estive fazendo reprodução assistida, né, no Canadá e na Alemanha e fiz mastologia, que foi a principal especialidade médica, né, minha, na Inglaterra e também nos Estados Unidos, sabe? Então foi um período, e na Itália também, foi um período de um investimento muito grande na minha carreira médica. Puxa, que legal. O pai do senhor fundou o grupo Mater Dei em 1980, né? Foi isso? Exatamente. E quando que o senhor assumiu o grupo? Na verdade, eu estou ligado ao Mater Dei desde a sua fundação, né? No dia que o terreno do primeiro hospital foi arrematado em leilão, eu estava lá com 14 anos, né? E eu exerci o cargo de diretor clínico e técnico de 1985 até 2011. Em 2011, nós fizemos uma transição da primeira para a segunda geração do grupo e eu assumi a presidência da organização. Tá. Eu imagino que o DNA de empreendedorismo tenha vindo do seu pai, né? Com certeza. Nós sempre fomos muito estimulados, né, na família, né, a conciliar o papel de gestor e o papel também de médico, né? Seu pai era médico também? Meu pai é médico, ele hoje tem 90 anos, presidente do nosso conselho de administração, uma pessoa muito atuante, né? E que realmente foi a grande inspiração nossa e para que o Mater Dei realmente nascesse, né? Em 80, era um sonho que ele tinha enquanto médico também, né? E ele viabilizou da maneira que ele pôde na época, né, os recursos para poder construir o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, que é a primeira unidade. Depois, esse foi comprado em leilão, onde o terreno foi o primeiro leilão. Na verdade, nós participamos de 2 leilões, né? Bom, 3, na verdade, recentemente de um outro, né, para aquisição de um prédio também, onde vai funcionar o Mater Dei Nova Lima. Mas esse primeiro leilão foi no final da década de 70, né? Quando então nós fomos até a Universidade Federal de Minas Gerais, que estava colocando em licitação um terreno muito estrategicamente localizado. Conseguimos arrematar esse leilão, ele à frente na época, né? Construímos o bloco 1 do Mater Dei Santo Agostinho. Em 2000 inauguramos o bloco 2, né? Através de um crescimento brownfield, né? Do primeiro hospital, um hospital que hoje tem 350 leitos, localizado numa área bastante nobre da cidade. Esse foi o primeiro hospital. Eu estou sabendo que você está lançando um agora em Salvador, é isso? Como que está lá? Em 2014 nós fundamos um outro hospital, que foi o da Contorno, né? Em 2019 um outro, que foi o Mater Dei Betim Contagem, sempre projetos Greenfield. E agora, em 2018, nós começamos a discutir, então, qual seria o próximo passo, agora fora de Minas Gerais. E optamos por Salvador por vários motivos, né? E conseguimos também em Salvador um terreno estrategicamente localizado, um terreno de 8.000 metros quadrados, na esquina de 2 das principais avenidas do bairro Rio Vermelho, né, que é um bairro muito movimentado de Salvador. Construímos em 2 anos e meio esse empreendimento e estamos inaugurando agora, dia 1º de maio, a fase 1 do Hospital Mater Dei Salvador. E a sua carreira é bem ampla, né, vasta, e principalmente no combate ao câncer. Conta um pouco dessa trajetória. Esses estudos fora também, né, agregaram bastante valor? Como? Não tem a menor dúvida, né? Acho que exercer a medicina, né, num consultório
principalmente de ginecologia ou de mastologia, é uma oportunidade para que a gente possa conhecer profundamente as pessoas, né? De meia em meia hora entra um paciente no consultório, né? E a gente acaba, através da história de vida deles, da experiência, né? Aprendendo muito e conhecendo muito, né? Eu exerci com muita profundidade a minha carreira, né? Sou professor livre-docente, publiquei inúmeros trabalhos, fui presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e me envolvi em muitos projetos, inclusive a nível nacional, de prevenção de câncer de mama, que é o câncer que mais acomete, né, a mulher brasileira, né? Um câncer, assim, bastante relevante, com um tratamento complexo que envolve o concurso de muitos profissionais, né? E realmente esse exercício da medicina, né, dessa maneira, me ensinou muito, sabe, a respeito das relações humanas, a respeito do que realmente importa, no final de contas, na vida de cada um de nós, né? E você trabalhou em grandes hospitais aqui no Brasil também, né? Como é que é ser médico, né, ser doutor e também ser administrador de um negócio? Olha, eu acho que... Você ainda exerce medicina? Eu parei o consultório em dezembro. Exerci até dezembro, mas agora com esse movimento pelo qual a Rede Mater Dei está passando, de crescimento, depois do IPO, né, eu achei que era o momento de concentrar realmente as minhas atividades na gestão, né, frente à Rede Mater Dei, né. Eu acho que os dois papéis, na verdade, eles se complementam, sabe? Quando eu sou médico, né, eu sou um cliente do negócio, né? Então eu entro dentro do centro cirúrgico, eu opero, eu interajo com as pessoas, eu pergunto a um colega como é que está o serviço que ele está recebendo naquele momento, eu visito o paciente em apartamento, eu frequento o posto de enfermagem, eu tenho uma noção mais clara e quase que em tempo real daquilo que está acontecendo na ponta, né? Tá. E prestação de serviço é isso, né? A qualidade de serviço que você consegue entregar na ponta, né? E enquanto gestor, eu também contribuo na minha própria atividade médica para ter método, para ter disciplina, para me organizar mais, o meu próprio tempo, né? Então eu sempre entendi, nos 40 anos que eu exerci a medicina, né, e que concomitantemente também exerci cargo de gestão, que um papel complementa o outro, sabe? Eles não são excludentes em hipótese alguma, sabe? E dizem que se abraçar a medicina é um ato de amor, né? Como é que está sendo abandonar? Está com saudade da medicina? Como é que é? Faz pouco tempo? Na verdade eu não abandonei, né? Porque no modelo Mater Dei, em que a gente pretende prestar uma medicina, né, e um atendimento hospitalar que seja personalizado, humanizado, né, diferenciado, nós temos uma interação muito grande, né, enquanto gestores, com médicos, com equipes assistenciais, com famílias e principalmente com o paciente. Nós fazemos questão de não perder esse contato e de procurar difundir e ampliar essa cultura. Esse é o grande DNA que sempre diferenciou o Mater Dei, a capacidade de customizar a entrega do serviço, né? De ter, sim, processos bem padronizados, naqueles processos que são repetitivos, né? E que não podem ter muita variabilidade, senão você corre o risco de errar, né? Esse, sim, a gente investe muito em programas de certificação e acreditação hospitalar, né? Os nossos hospitais de Belo Horizonte e de Betim são certificados pela Joint Commission Internacional, que é uma das principais certificadoras de hospitais do mundo, né? E os outros hospitais também que estamos adquirindo vão passar por esse processo se já não os têm, né? Mas tem uma questão que é a entrega do serviço, sabe? Esse aí a gente acha que tem que ser customizado, tem que atender as necessidades daquele determinado paciente. E as equipes têm que estar imbuídas desse espírito, né? A Rede Mater Dei tem programas de captação, desenvolvimento e retenção de talentos, visando exatamente não perder esse DNA ao longo dessa trajetória de crescimento. Nós estamos muito atentos a isso, né? E com certeza esse é um diferencial que a gente quer que permaneça nesse movimento atual. Entendi, muito bom. E na pandemia, como é que foi na pandemia? Olha, a pandemia, ela realmente mexeu muito, né, com as pessoas de uma maneira geral, na verdade, com a humanidade, né? E os serviços de saúde, que foi onde a coisa realmente aconteceu, vamos dizer assim, eles passaram por um estresse grande, né? As equipes adoeceram, foi difícil mobilizar e manter o tônus das equipes para atender as pessoas naquele momento de necessidade. E nós, da Rede Mater Dei, além de atender as pessoas, ainda achamos que naquele momento era importante dizer presente à sociedade, né? Então nos envolvemos com muitos projetos importantes. Participamos, por exemplo, da montagem de 180 leitos de UTI num dos nossos hospitais, né?
para o SUS, né, em conjunto com empresários e em conjunto com o governo do estado de Minas Gerais. Esses leitos, ao final, não foram usados porque não foi necessário, mas eles foram um legado que a pandemia deixou para os pequenos municípios do estado, uma vez que esses leitos foram doados, né, para cidades do interior. Sim. Nós montamos 20 leitos de UTI no Pará, né? Nós participamos do desenvolvimento de 2 respiradores artificiais, que foi um equipamento muito importante em momentos críticos da pandemia, né? Onde pessoas morreram em Milão, em Nova York, né? As imagens por falta de respiradores, né? Realmente. Nós nos envolvemos com projetos de consultoria para que as empresas voltassem às atividades normais. Então, assim, o Mater Dei, né, a rede Mater Dei, fez questão de estar ao lado da sociedade nesse momento, né? E acho que fomos, inclusive, reconhecidos por isso. Toma, parabéns. Não, foi difícil, eu me lembro muito bem dos respiradores faltando, a turma toda desesperada. E no ano passado, né, 2021, vocês decidiram abrir o capital da empresa na B3. Como é que foi o amadurecimento dessa ideia? Quem te ajudou? Foi o André Amorim lá da XP? Foi o Furlanete? Turma boa. Turma boa, boa demais. Como que amadureceu essa ideia? Onde foram destinados os recursos? Tem novos projetos aí que vocês estão querendo expandir? Como é que está o projeto de expansão? Tá, então, Tony, antes da abertura de capital, nós éramos 3 hospitais, né? Tá. Hoje vamos terminar esse ano, no início de 2023, vamos ser 11 unidades. Então, assim, foi um período em que nós chegamos à conclusão, há cerca de 2 anos e meio atrás, em que precisávamos de crescer para tornar a marca Mater Dei perene, né? O movimento de consolidação na indústria de hospitais, né, está cada vez maior no Brasil, já aconteceu em outros países, né, na América do Norte, na Europa, e esse movimento chegou ao Brasil principalmente após a mudança da lei, né, que permitiu a entrada de capital estrangeiro para empresas prestadoras de serviço. Então, identificando essa oportunidade em um país que tem mais de 4.500 hospitais privados, né, muitos pequenos, né, e percebendo que cada vez mais vai ser importante operar em rede para que a gente possa ter relações mais competitivas com fornecedores, com operadoras de plano de saúde, com filosofia de posicionamento de corpo clínico, né? Com interação com diversos stakeholders, né? Então, nós já vínhamos investindo há muitos anos numa governança, né? Há mais de 10 anos nós temos um conselho de administração bastante maduro, com 5 membros independentes, né? Dos 10, do total de 10. Nós sabemos operar hospital, né? Porque o nosso DNA é esse, né? Há mais de 40 anos operando hospitais. Nós temos um investimento grande em pessoas, né? Pra você ter uma ideia, hoje, mais de 65% das nossas lideranças foram desenvolvidas dentro da rede Mater Dei. Nós temos assim uma série de domínios sobre processos, qualidade, segurança assistencial. Então faltava o capital, né, para potencializar o crescimento, porque na verdade crescendo a gente já vinha, né, com essa trajetória que eu te disse aí dos projetos Greenfield. E aí trouxemos uma estrutura mais robusta financeira com o CFO, com a relação com investidores. Iniciamos um processo de auditoria com a Big Four. Fizemos uma reestruturação societária e iniciamos um projeto que, na verdade, era um dual track, né? Seria ou uma capitalização privada ou uma capitalização pública, né? E fomos conduzindo o processo até que, dia 14 de abril do ano passado, nós conseguimos abrir o capital na Bolsa. Foi uma janela difícil, onde outras empresas também tentaram e não conseguiram, né? Fizemos um esforço grande e conseguimos captar recurso. Era no meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Exatamente. Na pandemia, o setor de saúde foi melhor? Depende. Para o setor hospitalar, teve um período em 2020 que foi muito crítico, porque, primeiro, a doença não chegou efetivamente aos hospitais, ainda naquele momento, né? No Brasil. Principalmente em algumas capitais. Segundo, porque as pessoas tinham medo de ir até os hospitais e de se contaminarem no ambiente hospitalar, né? Também, E, na verdade, né, os bons hospitais, inclusive os da rede Mater Dei, criaram 2 fluxos muito distintos, sabe?
um fluxo para paciente que tem, né, sintomas gripais e um outro fluxo para os demais pacientes. Então, nessa fase, as receitas caíram muito, porque o movimento não veio, as cirurgias eletivas praticamente desapareceram, né? Depois aconteceu o contrário, em 2021, principalmente em meados de 21, houve uma sobrecarga grande do sistema de saúde, porque aí efetivamente a doença chegou. E muitos pacientes tiveram uma forma grave e precisaram se internar, inclusive com cuidados intensivos. Sim, né? sim, sim. Então foi um pouco assim como um movimento em sanfona. Em alguns períodos o estresse foi grande, em outros períodos estava tudo pronto, mas nem o movimento habitual das cirurgias eletivas e nem o movimento dos pacientes adoecidos com Covid-19 chegou aos hospitais. Então, foi um período onde nós tivemos que ter muita flexibilidade, muita agilidade, né, para poder operar os nossos hospitais, né, e com isso conseguir também passar por essa tempestade. Caramba, deve ter sido tempos difíceis mesmo, né? E a Mater Dei, assim, o que a gente ouve falar é que vocês são ávidos, têm fome de aquisições. Está pensando em alguma aquisição nova, doutor? Olha, nós estamos sempre de olho, né, em oportunidades, né? Nós fizemos um roteiro, né, de aquisições que incluía a formação de alguns hubs, né, de alguns núcleos, e temos cumprido isso à risca, sabe? Então, no hub, por exemplo, da Grande BH, nós vamos inaugurar o ano que vem um hospital Mater Dei Nova Lima, que é numa região muito diferenciada, né, onde o PIB per capita é muito elevado, um dos maiores do Brasil, nessa avenida, nessa região, um público que nos interessa muito e onde nós ainda não estávamos posicionados, né? Depois que fomos para o norte do Brasil e adquirimos 70% do hospital, do Grupo Porto Dias, na verdade, né? Que é um hospital com 380 leitos e que vamos inaugurar, inclusive, até o final do ano, o Porto Dias República, que é um outro hospital bastante diferenciado também, com em torno de 120 leitos, né? Esse hub do Nordeste também, em Salvador, é importante, porque nós compramos em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, o hospital mais tradicional da cidade. Feira de Santana é a segunda cidade do estado da Bahia, com 700 mil habitantes, mas uma área de influência de mais de 2 milhões de habitantes, porque ela é um entrocamento rodoviário importante. Vislumbrando assim o que está acontecendo no centro-oeste do Brasil, nós fomos para Uberlândia, que é outra cidade também mais ou menos do mesmo tamanho de Feira de Santana, mas uma cidade assim com um potencial enorme. Eu conheço lá, é forte. O PIB per capita de Uberlândia é de 54 mil reais, o de Belo Horizonte é de 35 mil reais. Então, assim, tem uma influência sobre Araxá, Uberaba, Araguari, Goiás, chegando até São Paulo, né? Então, é um local onde nós adquirimos o Hospital Santa Genoveva, adquirimos uma segunda unidade, que é o Santa Clara, que está ainda, né, em suspenso, porque depende da aprovação do CAD, e adquirimos um outro hospital em Goiânia também, sabe? Olha só. Caminhando pela região centro-oeste do Brasil, né, que é o Hospital Premium, né, localizado estrategicamente num bairro importante de Goiânia, que é o Bueno, né? Então, assim, a estratégia está bem traçada. Nessas regiões, provavelmente, nós vamos sim expandir, né? E vamos estar de olho sempre em outras oportunidades de M&As que podem ocorrer para tornar a nossa tese ainda mais sólida, né? E expandir a rede Mater Dei. Você falou área de influência em São Paulo, mas em São Paulo tem alguma coisa? Tem hospital ou não? Não, nós não temos hospital ainda nem em São Paulo e nem no Rio de Janeiro, né? Tem plano? Você olha ali? Olha, para a gente ir para essas regiões, que são regiões onde já tem players muito bem estabelecidos, nós teríamos que fazer alguma coisa que fosse transformacional, né? Que realmente desse para a rede Mater Dei a oportunidade de competir de uma maneira relevante. Nós estamos sempre de olho nessas oportunidades e, se elas surgirem, nós vamos realmente procurar nos posicionar. Legal, não, seria ótimo ter vocês por aqui, porque realmente é de altíssima qualidade. Conheço bem Minas Gerais, já fui no hospital do senhor. Quantas unidades tem o Mater Dei? E quantos funcionários também? Nós vamos chegar a 11 unidades, né, no início do ano que vem, com os Greenfield que estão em construção. Hoje são aproximadamente 8 mil colaboradores com vínculo direto. Cresceu muito em virtude dessas aquisições, né? E um número muito grande de médicos. Só em Belo Horizonte tem 5 mil médicos cadastrados nos hospitais da Grande BH. Bastante mesmo, bastante mesmo. E
O senhor está preparando algum sucessor? Vai continuar a gestão familiar? O que o senhor tem em mente aí para o futuro? Olha, nós temos na família, né, pessoas na terceira geração que se desenvolveram muito, sabe? São pessoas, nós estruturamos em meados dos anos 90 um programa de sucessão na família, né? Que legal. Em que um membro, para participar da gestão na terceira geração, tem que cumprir algumas etapas, né? Inclusive fazer um MBA numa das principais escolas de negócio do mundo, né? Então, o meu filho Zé Henrique fez Columbia, o meu sobrinho Felipe fez a London Business, a minha sobrinha Renata fez a Hult, em Boston, né? E tem uma outra sobrinha que é a Lara, que está se preparando, inclusive nesse momento, trabalhando aqui em São Paulo, numa organização grande, né? Todos eles trabalharam em São Paulo, Porto Alegre, né? Se qualificaram e têm desempenhado um papel muito relevante na nossa gestão. Estão aí na faixa dos 35 anos, né? E temos também executivos que vieram do mercado, que foram atraídos, né, pela meritocracia que a gente procura praticar na Rede Mater Dei, que são profissionais muito qualificados, né? Pessoas que foram presidentes de operadoras, CFO de grandes organizações nacionais, né? Que se desenvolveram também na Rede Mater Dei, começaram lá muitas vezes como estagiários e hoje são diretores da organização, né? Pessoas que se qualificaram em outros hospitais e que têm uma carreira também na área hospitalar reconhecida a nível nacional. Então, acho que no momento que for necessário, nós vamos ter muitas opções, né, para uma sucessão planejada e estruturada dentro da Rede Mater Dei, sabe? Nós temos, assim, isso em mira. Claro, isso tem que ter sempre, né, uma discussão desse assunto, né? E certamente não vão faltar alternativas boas para que isso ocorra. Pô, que legal, gente de muito conteúdo, né, na família do senhor. Tem. E pessoas que vieram também, sabe, do mercado, né, que são muito qualificadas, né. Então, é um mix, assim, de familiares que se profissionalizaram e de profissionais que atuam como se fossem familiares, né, apaixonados pelo negócio, né, claro, como nós somos também, né. Claro, porque uma empresa, né, no final, é o management da empresa que é importante, né? Você tem uma gestão de qualidade, com gente de conteúdo que entenda do negócio. Então, acho que para o espectador aí, principalmente, né, os investidores, é muito importante saber, né, que o comando da empresa são pessoas que estão se aprofundando muito. Eu fiquei impressionado com isso que você falou do MBA, tem que fazer um MBA numa das melhores... Se fosse da minha família, acho que eu não ia conseguir. Fazer um MBA fora não é fácil, né? Você tem que fazer um DMAT, com uma prova complicada, fazer os applications, né? Não é um negócio... E tem que ter uma história, né? Tem que ter, o jovem tem que ter uma história para comprovar que ele pode se qualificar para o MBA numa dessas principais escolas. E depois a prática também, né? Eles já retornaram em uma média de 5, 6, 7 anos, e já são gestores também qualificados, né? Eu costumo dizer, sabe, Tony, o seguinte, que hospital, prédio, tecnologia, isso tudo é commodity, né? Isso tudo é como se fosse um corpo, né? O que realmente diferencia é o espírito, são as pessoas, sabe? Sem dúvida. Então, assim, investir em pessoas, né? A Rede Mater Dei tem programas que investem muito na qualificação de pessoas, né? Eu acho que é um grande diferencial de um projeto que quer ser vencedor. E como que faz, né, para incentivar os profissionais, então, né, para vestirem a camisa da empresa? O que vocês fazem ali para você engajar todo mundo, né, no Mater Dei? A primeira coisa que eu acho é que a gente só realmente se engaja, né, para usar uma palavra que você acabou de usar, quando a gente se sente parte, né? Quando nós somos coprodutores de um sonho, de um projeto, né? E acho que esse é um grande diferencial também da Rede Mater Dei, sabe? As pessoas sentem que elas são importantes, que elas contribuem para o desenvolvimento e para o crescimento pelo qual a organização tem passado, né? Então, obviamente que você tem outros processos mais formais, né, de retenção, que envolve remuneração de curto, médio e longo prazo, né, que envolve reconhecimento constante, que envolve colocar luz naquilo que é bem feito para servir de exemplo, reconhecer as pessoas publicamente, né, fazer com que as pessoas se sintam importantes no projeto. Eu acho que talvez esse seja um grande diferencial, mas eu acho que talvez o mais importante seja o exemplo, sabe? Acho que eu já ouvi isso, né? Você deve ter ouvido também, que o exemplo arrasta, né? Claro. E eu quero estar na frente puxando, né? Então, sim, assim... O líder não é chefe, né? Tem que... Quando as pessoas percebem, né, que quem está à frente de um projeto realmente é apaixonado, se entrega,
né? Trabalha muito, tem direção, né? Procura ter uma atuação ética, uma atuação construtiva, que gere valor para a sociedade, né? Eu acho que a saúde, quem trabalha com saúde tem essa vantagem, né? É um negócio em que o valor gerado para a sociedade é muito tangível. Sim. Né? Porque as pessoas, quando estão numa situação de fragilidade, elas reconhecem muito um trabalho bem entregue. Sem né? dúvida. E a gente procura no Mater Dei potencializar e comprometer as pessoas em torno desse propósito. É um momento frágil, você está com medo, né? Então, você ser bem tratado, você ser tratado com carinho, você vê que estão cuidando de você, é a sua vida. Cada um está na sua vida, né? Você mencionou isso do exemplo, né? Quem foi o seu exemplo? Sem dúvida, o meu pai, o meu maior exemplo, a minha maior inspiração, né, profissional e pessoal, né? Ele é uma pessoa, assim, muito especial, sabe? Que dedicou parte da sua vida, né, para esse sonho de tornar o Mater Dei uma empresa viável, né? Está numa fase da vida em que tem sido muito importante para a gente, como sempre foi, né? Então, assim, ele, por vários motivos, é o meu maior inspirador, não tenho a menor dúvida. Oh, que legal. E voltando no assunto da Bolsa, né, um pouquinho também. Tem algum programa de ações lá? Os médicos gostam muito de Bolsa também. O pessoal tem ação da Mater Dei, como é que é? É interessante. Como é que as ações estão se comportando? Você está satisfeito depois da IPO? Eu acho que a gente nunca está satisfeito, né? A gente quer sempre que o desempenho seja melhor, né? Se a gente for ver, assim, relativamente na indústria da saúde, né, o papel do Mater Dei desempenhou muito bem, né? Tá. Mas, obviamente, que pelo momento que o país está passando, né, por uma série de fatores, né, todas as organizações, inclusive da área da saúde, estão passando por um momento de maior instabilidade em relação à ação, né? Mas a Bolsa inteira, todas as ações. Essa mudança, né, de interesse de renda variável para renda fixa de novo, né? Inflação subindo, acaba que isso gera um pouco de instabilidade mesmo para quem tem o seu papel exposto em bolsa, né? Mas os médicos, antes da gente abrir capital, nós fizemos questão de reunir os principais líderes do corpo clínico, de comunicar a eles, né? É o tal negócio que eu te falo, né, da importância das pessoas se sentirem parte, né? Sem dúvida. Nós temos um auditório grande no Mater Dei da Contorno, são mais de 500 lugares, e nós reunimos o corpo clínico, né? Conversamos com eles, explicamos o momento que a gente estava passando, e muitos deles compraram ações do Mater Dei e investiram no Mater Dei para nosso orgulho, né? Para nossa satisfação, né? Que eu acho que isso é legal. Além, obviamente, de um programa de stock options, né? Que nós estabelecemos para os nossos principais executivos e que também são nossos sócios hoje. Claro, que legal. Doutor Henrique, nós estamos chegando no fim dessa conversa maravilhosa, não tenho dúvida que os espectadores estão enamorados. E a gente está entrando numa parte que chama bate-touro. Eu falo uma palavra e o senhor fala o que vier na cabeça. Eu sei que o senhor falou que o exemplo é seu pai, então não pode falar ele, mas se quiser falar, pode falar. Podemos começar? Podemos. Um ídolo. Talvez Juscelino Kubitschek de Oliveira. Que legal. Uma viagem. Inglaterra, Londres. Um sonho. Levar o que o Mater Dei já fez até agora para o número maior de pessoas possíveis, né? Um atendimento realmente que seja diferenciado, humanizado e personalizado. Incrível. Um erro para não ser repetido, essa é difícil. Não, eu acho que eu sou uma pessoa ansiosa, né? E que penso muito sempre no passo seguinte. Eu deveria pensar mais, talvez, no passo daqui, sabe? Isso faz com que a gente, às vezes, gaste energia, né? Pensando muito no futuro, no que a gente quer fazer e esquecendo que a vida precisa ser vivida nesse momento, né? Poxa vida, que conversa incrível. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você explicando aqui para os espectadores que são investidores, são pessoas que investem na Bolsa, têm ações. Com certeza muita gente tem ação da Mater Dei, quer saber mais profundamente aí. Fica esse recado para todos vocês. O comando da empresa é de primeira linha, calcado no conteúdo, no estudo, todo mundo muito estudado. Então, é uma empresa onde um dos pontos principais de uma empresa é o comando. Essa empresa tem um ótimo comando. Nos vemos no De Frente com o Touro que vem. Não perca. Valeu! Vai, Torinho! Vai, Torinho! Realização Jovem Pan News.